Meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist onde eu respondo as perguntas da galera e hoje eu tenho um combo, são duas perguntas em um, beleza? A primeira pergunta, pela ordem aqui, é como foi que você se aprofundou no Spring para conseguir chegar ao nível de domínio, ao invés de apenas ser mais um usuário comum do framework? E a segunda pergunta, que eu acho que conecta com essa, é como aprender rápido. E eu vou começar pela segunda, para conectar tudo aqui. Como aprender rápido? Eu acho que não existe uma resposta certa para isso, Todo aprendizado, a depender da pessoa e do background da pessoa em relação àquilo que ela se dispôs a aprender, influencia no tempo do aprendizado. Mas se você quer uma resposta simples, eu nunca considero que vou aprender nada de forma rápida. Para mim não existe, Aprender rápido para mim é uma ilusão. Você pode aprender a fazer alguma coisa que sirva a alguma necessidade específica que você tem de forma rápida. Por exemplo, você está num projeto com Spring, Você sabe ali uma determinada quantidade de coisas sobre aquele framework, e aí você caiu num problema que você não está conseguindo resolver, e aí você vai no Stack Overflow, por exemplo, Ou você vai no fórum da Alura, e ali tem uma resposta que te ajuda a resolver o seu problema. Você resolveu, mas isso não quer dizer de longe que você aprendeu. Provavelmente você não aprendeu, Quando eu falo de aprendizado é você conseguir pegar a mesma solução ou a mesma ou adaptações daquela solução e conseguir aplicá-la em situações diferentes que podem aparecer. Isso realmente denota que você aprendeu, que você internalizou aquele conhecimento e consegue ter a capacidade de utilizá-lo em diversas situações que podem ser um pouco diferentes entre si. Então, acho que aprender rápido não existe. Acho não, Falo com muita certeza que aprender rápido não existe. Óbvio, tô tirando aqui qualquer pessoa que seja fora da curva, gênio, gênia, que tenha, sei lá, memória fotográfica, qualquer coisa do gênero, dessas coisas aí que talvez facilitem um aprendizado que pode se chamar de rápido se comparado à média das outras pessoas. Mas para as pessoas regulares, tipo eu, provavelmente tipo você, eu acho que você tem que tirar da sua expectativa que você vai aprender alguma coisa de forma rápida. Elimine isso, que eu acho que vai ser muito mais saudável para você. Dito isso, como é que eu conecto, aprendizado rápido com o meu aprendizado do Spring, Então, tirando a palavra rápido, Como é que eu conecto aprendizado com o meu aprendizado sobre o Spring? Eu posso dizer para você que o meu aprendizado que me levou, de um nível de um usuário simples do framework, do Spring, para um usuário, que entendia muito mais do framework e que era capaz de pegar o meu entendimento e aplicar em diversas situações diferentes, ajudando gente, dando consultoria para as pessoas, enfim, realmente colaborando aí com o mundo da programação, com as pessoas que utilizam Spring no seu dia a dia. Vamos chamar aqui de turning point aí, o ponto da virada foi de 4 meses, beleza? Que foi o tempo que eu demorei escrevendo o livro da Casa do Código. Então, quando eu comecei, quando eu decidi escrever o livro da Casa do Código sobre Spring MVC especificamente, eu era um usuário comum do Spring, Eu dava aulas na Kaelon sobre Spring, eu era um ótimo professor, dadas as avaliações que as pessoas faziam de mim, Eu me considerava um bom professor, Não ótimo, obviamente, mas eu me considerava um bom professor, porque eu me preparava para dar aquelas aulas. E eu acho que eu desempenhava bem aquele papel como professor. Agora você me pergunta assim, posso levar o meu projeto aqui, você vai me dar dicas super especiais de como utilizar o Spring da melhor forma? Acho que não, eu não me considerava naquele momento aquela pessoa, E depois de 4 meses, sim, passei a me considerar um pouco mais uma pessoa que poderia te ajudar num projeto que utilizava Spring em cenários completamente diferentes ali. E como foi que se deu esse aprendizado em 4 meses, que eu considero um tempo razoavelmente bom para eu sair de uma pessoa que é normal na coisa ali, para uma pessoa que o mercado, que eu entendia que eu comecei a dominar mais e que o mercado também entendeu que eu dominava mais. Beleza? Então, como foi que a coisa aconteceu? Aqui eu vou me repetir um pouco em função dos outros vídeos, mas acho que vale a pena, porque já é em função de uma pergunta específica. Quando eu comecei a escrever o livro ali do Spring, a coisa que mais influenciou para eu dominar foi que, além de estar fazendo código, então eu estava praticando, que a gente fala praticando de maneira deliberada, então eu comecei a fazer códigos, eu tinha um objetivo que era reescrever o site da Casa do Código, o back-end daquele site inteiro com Spring, Eu baixei os HTMLs,
para fazer isso. E eu comecei a fazer, então o objetivo, né, direcionou o meu aprendizado para as coisas que eu precisava saber naquele momento. Mas a coisa que é mais legal era que eu juntei duas coisas que estão na minha playlist de sexta-feira ali, né, que é do estudo e o poder da prática deliberada. Eu comecei a estudar a documentação e pratiquei de forma deliberada fazendo aquele projeto da Casa do Código. Então essa aqui começou, né, a ajudar bastante, né? Então, de novo, né, quando eu estava fazendo aquele código, eu podia experimentar. Eu não tinha um tempo necessário para entregar uma feature, né? Então, eu estava fazendo ali o meu cadastro de produto, que é uma coisa super simples, mas eu estava com um olhar de exploração, né? Com um olhar de pesquisador, de explorador. Então, eu vou dar um exemplo. Acho que esse é muito comum para uma galera que utiliza Spring MVC, né? E que ainda está em projetos que geram HTML do lado do servidor, né? Que geram todo o HTML e mandam para o cliente, né? Então, imagina que você usa um Timeleaf da vida, né? JSP, e você tem uma validação de usuário, de produto naquele caso, né? E aí todo mundo que usa o Spring MVC, quando vai validar, recebe o objeto que representaria o formulário, né? Pouco importa como se implementa nesse momento. E um segundo parâmetro que tem que vir em seguida chama binding result. E ele tem que vir, se o parâmetro está na primeira posição, né, da sua lista de parâmetros do método, o binding result vem em segundo. Se esse parâmetro está na terceira posição, o binding result vem em quarto, né? E aí quando eu programei isso, mas na hora que eu fui escrever, né? Na hora que eu acabei de fazer aquele código, eu me perguntei assim, por quê? Por que o binding result está aqui em segundo lugar? Que parada é essa, velho? E aí, como era uma prática deliberada, como eu não tinha pressa para fazer aquilo, eu, naveguei pelo código-fonte do Spring, fui olhar, né, o código que conectava o binding result com o objeto que estava sendo validado e realmente está presente no código-fonte do Spring que o binding result está na posição index mais 1 daquele parâmetro que está sendo validado. Ele precisa que esteja ali, porque ele precisa ser capaz de pegar os erros de validação deste objeto e preencher o binding result equivalente àquele objeto. Né? O binding result implementa uma interface no Spring que chama errors, que é justamente os erros que estão acontecendo de validação e conversão. E ele precisa estar um do lado do outro, justamente para poder passar os erros para aquele binding result. Porque você pode receber, né, você pode validar mais de um objeto na mesma requisição dentro do Spring MVC, por mais que seja um código completamente não usual e que ninguém implementa porque gera confusão na mente das pessoas. Porque você tem que gerar um formulário, porque um formulário vai gerar dois objetos de validação. Né? Geralmente você cria uma representação do formulário só e recebe ela inteira. Mas era por isso, né? Então, essa é uma parte que facilitou demais, né? Cada coisa que eu escrevia, eu ia querer entender por que aquilo era daquele jeito. E eu tinha tempo para entender, eu tinha tempo para explorar, porque o meu objetivo na construção daquele software não era entregar o software, era entender do Spring. E aí, né, muda tudo de figura, né? No seu dia a dia você está corrido o tempo inteiro, você tem que entregar a feature, você tem pressão, você tem alguém, né, falando que você tem que fazer aquilo mais rápido, ou falando que você tem que fazer aquilo daquele jeito, e você tem pouco tempo de exploração. E aí entra, né, estudar e praticar de maneira deliberada, não tem o que fazer, gente. É o jeito de você ficar bom. A história mostra isso. E eu tenho repetido isso, né, regularmente, que eu quero passar essa ideia para a indústria, né. Esse foi um dos motivos, né, eu comentei no meu Twitter, né, e no meu LinkedIn também, né, que eu fui agora para uma outra empresa que chama Zup, justamente para levar esse propósito que eu comecei a construir dentro da Kaelon para uma empresa que está no mercado atendendo clientes, né, atendendo clientes grandes, que tem muita gente, né, tem muito funcionário e tudo mais, né, porque lá eles entenderam, né, e estão apostando que abraçar, né, estudo, prática deliberada vai aumentar a performance das pessoas, beleza? Porque é assim que a história mostra, pelo menos até agora, 2 de abril de 2020, todo mundo que ficou excelente praticando, estudando e praticando de forma deliberada, né? Então, isso ajudou demais para eu aprender o Spring de maneira mais profunda do que a média. E o que mais ajudou, né? De novo, né? Quando você vai para a teoria de aprendizagem, né? Quando você vai ali, você tem que seguir alguma teoria, e eu sigo a teoria da carga cognitiva, né? E a aplicação dela na aprendizagem,
tem uma parte que é muito importante, que é a parte de recuperação do que você está aprendendo. Então, qual que é o fluxo, né? Eu li alguma coisa na documentação. Vou lá, né, eu vou fazer o meu código no projeto da Casa do Código. Ou ia fazer o meu código do projeto da Casa do Código, eu sabia o que eu queria, lia na documentação e ia implementar. Então, quando você implementa o código, é uma forma de recuperar a informação que você consumiu de alguma fonte, né? Então, eu consumi a informação da fonte que eu considero a melhor fonte quando você vai aprender tecnologia, que é a documentação da tecnologia, né? É a autoridade máxima sobre aquilo. O problema é que muitas vezes a documentação não te dá exemplos que facilitam o seu aprendizado, né? Então está muito focado no que é o bind result, então em como usar o bind result. E não é progressivo isso dentro da documentação. Então você pode fazer um misto, né? Você pode ler um post de blog, né? Ler um livro na Casa do Código ou em qualquer outra editora, fazer um curso, né? Na Alura, qualquer outra plataforma online. Mas nenhum desses lugares você está tendo acesso à autoridade máxima daquilo. Você está tendo acesso a uma pessoa que tem uma opinião de uso sobre aquela tecnologia, que preparou aquele conteúdo de forma a tentar facilitar, né, vai te entregar mais mastigado para facilitar o seu aprendizado. É uma progressão de domínio. Depois você pode ir para documentação, né, que é a autoridade máxima sobre aquela tecnologia especificamente. Estou aqui falando de tecnologia, beleza? Então, para fazer o código era uma forma de recuperação, que era muito interessante. Só que uma outra forma de recuperação era o momento que eu ia escrever o livro. Porque, escrever o livro é foda, né? Porque a sua palavra tá em... Alguém comprou o livro físico, o que você escreveu tá impresso, é como se fosse... tá marcado na pedra. Se você escreveu uma bosta ali, você escreveu uma bosta que chegou na mão de um monte de gente e você não tem como voltar atrás, né? Diferente do e-book, por exemplo, que eu lanço a versão nova e tá tudo certo, né? Ninguém talvez lembre da caca que eu escrevi. Então, na hora que eu ia escrever, eu fiz o código e eu tinha que agora escrever o capítulo referente àquele código que eu tinha produzido, né? E na hora que você vai escrever, você tem que pegar todas as ideias que estão na sua cabeça, né? Que você já recuperou na hora de escrever o código e agora organizá-las de forma a escrever frases que façam sentido para um monte de gente que vai ler, que você não faz ideia de quem vai ler aquele livro seu. Então esse era um desafio interessante, né? Você pegar o que você aprendeu e escrever com as suas palavras. E aí isso ajuda demais a você, né, internalizar aquele aprendizado, né? Eu preciso gravar um vídeo sobre isso na playlist de Estudo e Poder da Prática Deliberada, que é justamente o que a gente chama de memória de longo prazo, né? Que é a memória que te dá o superpoder, né? É a memória que faz você realmente, né? A galera olhar para você e falar, gente, como você domina aquilo, né? Quando a pessoa geralmente fala muito bem sobre alguma coisa, quer dizer que ela já internalizou de tal forma que fica até fácil dela explicar, né? E aí na hora que eu estou escrevendo, é uma ótima forma de recuperar a informação e transferir esse aprendizado que eu estou tendo para minha memória de longo prazo. Porque eu tenho que organizar minhas ideias, escrever, olhar para aquele texto, puta, eu não achei que ficou interessante, escrevo de novo, por aí vai, né? Então, né, a escrita do livro me ajudou demais. Na hora que eu escrevi uma coisa que eu falava assim, putz, estou escrevendo isso daqui, mas não está claro para mim. Então, calma aí, deixa eu ir lá no código do Spring e entender exatamente o motivo da coisa, né? Eu lembro claramente quando eu estava escrevendo o capítulo inicial do livro, né, porque eu não usei Spring Boot naquele momento. Eu estava escrevendo o capítulo inicial, né, e o Spring registrava, a servlet do Spring era registrada sem a necessidade de um web XML, né, que é um arquivo clássico de aplicações web com Java, né? Hoje em dia caiu muito, né, ninguém usa mais. E também ele não precisava, né, de um web fragment, que era um jeito que a especificação de servlets no mundo Java evoluiu para que o próprio framework declarasse, né, o registro da sua servlet, para que você não precisasse declarar esse arquivo na sua aplicação. E o Spring MVC não me obrigava a fazer nem web XML, nem web fragment. A configuração era toda programática, inclusive era servlet. E eu falava assim, gente, por que é programática essa parada? E aí eu fui olhar, né, que na especificação de servlets, você pode criar uma classe que implementa uma interface X e deixar que nem precisa anotar nem nada, implementa uma interface X e o container web, né, da sua escolha, né, Tomcat, Jet, Undertow, qualquer outro que você decida utilizar,
ele escaneia todas as implementações daquela interface, que é um listener, e invoca um método daquele listener, que é o método de inicialização do container. Quando eu falo container, é o servidor web. E aí o Spring fez desse jeito, né? Ele tinha uma classe dele que implementava essa interface, você herdava dessa classe dele, declarava o que você precisava declarar ali, e pum, o bagulho funcionava. E por que eu aprendi isso? Porque eu não tinha pressa, né? Eu não queria aprender rápido. O meu foco era entender tudo, né? Explorar, praticar de maneira deliberada, né? Então, você tem essas N formas de recuperação da informação, né? Quando a gente fala de praticar, escrever código da tecnologia é só uma das formas de você internalizar aquele conteúdo, né? Mas não só. Então, o escrever foi a outra forma, né? Ter esse tempo de explorar a tecnologia, né? Então, tudo isso contribui, obviamente, para que você domine uma coisa. E é justamente esse espaço que muitas vezes as pessoas que estão trabalhando nas mais diversas empresas ali no mercado não têm. Ou ela só tem esse espaço de vez em quando ela chega na empresa, né? Naquele onboarding inicial, né? Que varia de tempo. Cada empresa tem um tempo de onboarding diferente, beleza? Mas, né? Geralmente esse onboarding, essa periodização para você, né? Ficar bom, ou pelo menos se sentir capaz de colaborar de maneira eficiente com a empresa é só no início, né? Depois que você entrou pro jogo da empresa, a maioria delas faz você jogar o jogo todos os dias, né? E aí você perde essa oportunidade de você tem que esperar as situações aparecerem no seu dia a dia de trabalho para de alguma forma explorar aquele conteúdo. E aí lascou. Aí lascou, né? Se você tem que esperar a situação aparecer, e quando ela aparece, ela geralmente aparece em forma de problema que tem que ser resolvido de forma rápida, você vira simplesmente um viajante de um trem que segue as tendências que alguém que está explorando de verdade dita para você, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o caso de tem um cargo agora, né? Eu sei que foge um pouco, mas só para fechar. Tem um cargo agora que está muito comum, né, nas empresas, né, principalmente startup e tudo mais, que é o tal do SRE, né? Software Reliability Engineering, né? E aí você tem um Software Reliability Engineer ou algo do gênero, né? E aí, quais são as práticas que todo mundo segue nisso? As práticas que o Google dita. Porque o Google, que meio que, não sei se exatamente foi ele, né, mas foi ele que deixou, que trouxe para o público principal, para a galera, essa prática, né? Eles têm um livro sobre isso, eles têm um site todo bonito falando das práticas dele sobre isso. E como é que você acha que os caras do Google escreveram um livro e um site que fala todas as práticas, né? Como eles chegaram naquele conjunto de prática? Porque, obviamente, tem gente no Google que não tá só jogando o jogo todos os dias, né? Os caras estão podendo jogar o jogo. Eles jogam o jogo, obviamente, né? As coisas podem aparecer e aí eles têm tempo de explorar, de entender e por aí vai, né? Toda santa empresa que é mega referência no planeta tem centro de pesquisa para as coisas, entendeu? Porque pesquisa que faz você evoluir, né? Que faz você gerar conhecimento, né? Extrapolar o que você conhece hoje em dia. Quando você está todos os dias resolvendo problema, você é o viajante do trem que segue a tendência que alguém dita para você. Beleza? Então acho que é isso. Então para fechar, né? Não coloque uma pressa no seu aprendizado, sim, defina bons objetivos de aprendizado, né? Saiba onde você quer chegar, eu já falei sobre isso na playlist de Aprenda a Aprender, eu vou deixar o link para ela inteira aqui nesse vídeo, beleza? Você pode definir um tempo para saber aonde você chegou naquele tempo. Então isso aqui, né? Onde é que eu consigo chegar em 2 meses de exploração de uma tecnologia? Tudo bem. Onde eu consigo chegar em 1 mês? Isso é uma coisa. Agora eu vou aprender tudo em 1 mês, é uma puta de uma ilusão que eu sugiro que você, né, não faça. Beleza? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado pelas perguntas que vocês deixam, né? Olha o helicóptero passando, que eu não vou editar para vocês. Muito obrigado pelas perguntas que vocês deixam. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui para mim. Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui para mim. E estamos em época de coronavírus, todo mundo em casa, se protege, beleza? Porque isso não é brincadeira. E vamos superar tudo isso junto. Muito obrigado mesmo. Falou.